Fala galerinha, e aí, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula aqui no Física para Todos com o professor J. Lima. E o que vamos ver hoje? Nós vamos ver, só um minutinho, nós vamos ver movimentos retilíneos, em especial, movimento retilíneo uniforme. Beleza? Que vai ter nessa nossa aula, nós temos uma introdução básica, movimentos retilíneos, MRU, função horária do espaço, tipos de movimentos, gráficos do MRU, e é isso, né? Para nós falarmos da análise de, de, desse estudo, desta aula, nós vamos nos basear, né, em uma única coordenada do plano cartesiano, no caso, a do eixo da abscissa, ou seja, do eixo X, né? Aqui você tem nessa imagem um movimento não muito aleatório, beleza? Já nessa outra imagem você tem uma linha reta, que é a que nós vamos analisar aqui nesse plano cartesiano. No caso, vai representar o nosso eixo X. A análise do movimento retilíneos, né? Esses tipos de análise, nós vamos estudar o movimento em uma linha reta. É fácil identificar? Não, porque a longas distância ela pode ter curvaturas. É mais fácil você encontrar uma pista de mil metros, ou seja, de 1 quilômetro. Uma viagem, por exemplo, do Brasil até o Japão, tu não pode pensar assim, uma linha reta. Não, porque tem a questão da curvatura. Mas em algumas análises, a gente vai considerar esse movimento em linha reta. Mas a análise em si, a Terra tem a sua curvatura. Beleza? Então, movimento retilíneo uniforme. Você tem aí uma figura, né, que tem algumas medidas, como as origens, 0 metro e 0 segundo, 2 metros, 4 metros, 6 metros, 8 metros, 10 metros, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos e 5 segundos. Com base nela, a gente vai tirar algumas conclusões. E essas conclusões serão as características principais do movimento retilíneo uniforme. A primeira é a variação de distâncias iguais, né? Nós vamos observar aí que o objeto, que o móvel, ele vai sofrer variações iguais. Se nós adotarmos de 0 a 2, e o que, que são essas variações de distâncias iguais? É um ΔS, em que a posição final, em que o ΔS é igual à posição final menos a posição inicial. Então, se 0 é a inicial e 2 é a final, então fica 2 menos 0, que vai dar 2. Se nós adotarmos de 2 a 4, 4 menos 2 vai dar 2. Se adotarmos de 4 a 6, 6 menos 2 vai dar 2 metros. Então você vai observar essas variação de distâncias iguais. Beleza? E o que também nós vamos observar é a variação de tempos iguais. Se você tem variação de tempos, ou seja, é um ΔT em que é igual ao tempo final menos o tempo inicial. Se nós adotarmos de 0 a 1, a variação foi 1 segundo. De 1 a 2, a variação também foi 1 segundo. De 2 a 3, a variação foi 1 segundo, porque 3 menos 2 vai dar 1. E assim sucessivamente. Também nós vamos observar no movimento retilíneo uniforme a questão da velocidade, em que essa velocidade ela é constante e a sua aceleração ela é nula, né? Vamos calcular aqui duas velocidades. Vou chamar aqui essa primeira velocidade V1, em que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Ou seja, eu adotei dois pontos, o 2 e o 4. O sentido de 2 para 4. Ou seja, ele sai de 2 e chega em 4 metros. Sai de 2 metros e chega em 4 metros. 2 é a posição inicial, 4 é a posição final. Se eu adoto de 2 a 4, a consequência do tempo é 1 e 2 segundos. Então, primeiro eu vou ter no ΔS 4 menos 2 e no ΔT 2 menos 1. 4 menos 2 é 2, 2 menos 1 é 1. 2 dividido por 1 vai dar 2 metros por segundo. E se eu adotar pontos diferentes, será que de fato vai dar 2 metros por segundo? Então eu adotei de 2 a 8 segundos. E quando você faz os cálculos de 2 a 8 segundos, você tem o 2 a posição inicial e o 8 a posição final. Aí você tem um tempo de 1 segundo, tempo inicial, e 4 segundos, o tempo final. Logo você tem 8 menos 2, que vai dar 6, 4 menos 1, que vai dar 3, 6 dividido por 3 vai dar 2 metros por segundo. Aí você observa que a velocidade, de fato, ela é
constante. Beleza? E aí a função horária do espaço, em que x é igual a xi mais velocidade vezes o tempo, né? Quem é esse x? É a minha posição final. Quem é o xi? É a minha posição inicial. Quem é esse v? É a minha velocidade. Quem é o t? É meu tempo. Logo, com essa expressão, com esta função, podemos determinar a posição final do móvel em qualquer instante de tempo, desde que tenhamos a posição inicial e a sua velocidade. Porque tanto a posição inicial quanto a sua velocidade, elas são constantes. Elas não sofrem variações. Mas pode aparecer um sinal negativo na expressão? Pode ser um x igual a xi menos vt? Pode sim aparecer. Porque o sinal tanto positivo quanto negativo, eles são referentes ao sentido do movimento. Quando for positivo, tu terás um movimento progressivo. Quando fores negativo, tu terás um movimento retrógrado. Beleza? Então, tipos de movimento. Aí, primeiro, o movimento progressivo é o movimento em que a velocidade está no mesmo sentido do deslocamento da via. E o movimento retrógrado é o movimento em que a velocidade está no sentido contrário ao deslocamento da via. Vamos parar para pensar aqui. Como é que isso é feito? Como é que isso é pensado? Olha, uma viagem de Belém para Mosqueiro, iniciando no Castanheira e terminando lá em Mosqueiro. São dois trechos, BR-316 e a PA, que eu esqueci qual é o nome dessa PA, uma rodovia federal e uma rodovia estadual. Na rodovia federal, quando sai do Castanheira até a entrada de Mosqueiro, as posições elas vão aumentando. Começa no quilômetro 0, quilômetro 2, quilômetro 4, quilômetro 6 e assim vai aumentando até chegar na entrada de Mosqueiro. Quando ela chega na entrada de Mosqueiro, né? Ou vamos tirar Mosqueiro, vamos colocar Tauá, porque eu sei que o nome do Tauá é a PA 140. Tá, passando de Mosqueiro vai para Tauá. Então, continua na mesma rodovia BR-316, passa por Benevides, passa por Santa Bárbara, ou Santa Isabel, não sei. Então, chegando lá, vai entrar na PA 140, que dá acesso a Santo Antônio do Tauá. Quando ele sai da rodovia BR-316, ele está no movimento progressivo, ou seja, é um movimento em que a velocidade está no mesmo sentido do deslocamento, ou seja, uma velocidade com sinal positivo. Quando ela entra na PA 140, a pessoa vai entrar na PA 140, o movimento deixa de ser progressivo e passa a ser retrógrado, ou seja, sentido Belém-Tauá. Tu tens dois tipos de movimento: movimento progressivo na BR-316 e movimento retrógrado na PA 140. Quando volta de Tauá para Belém, aí vai inverter. Na PA 140 na volta é movimento progressivo, na BR sentido Belém é movimento retrógrado. Beleza, galerinha? E os gráficos do MR1, nós temos aqui a velocidade e tempo, né? O verde mais clarinho é o gráfico da velocidade. Você observa que ela não está mudando com o passar do tempo, mas o tempo ele vai aumentando, vai estar aumentando o seu gráfico, né? Mas a velocidade permanece constante. O outro gráfico é a velocidade em função do espaço, mas tu continua observando, o espaço vai aumentando, mas a velocidade permanece a mesma. Como você observa aqui no gráfico, a velocidade verde clarinho e o espaço um verde mais forte. E aqui, o nosso terceiro gráfico é o espaço em função do tempo. Não dá para você ver direito, mas tanto o espaço quanto o tempo, nós temos uma reta aí, ou seja, esse gráfico do espaço em função do tempo é referente à função horária do espaço. E lembrando que esse gráfico ele pode ser tanto crescente quanto decrescente. Isso vai depender do sinal. Crescente, o gráfico é movimento progressivo e decrescente é o movimento retrógrado. Beleza, galerinha? Esta foi a nossa aula de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, de me seguir lá no Instagram, tanto Prof. J. Lima quanto Conversas de Física. Tamo junto, é nóis. Ah, faltou mais uma coisa, quase vou encerrar antes, né? Determinando a variação do espaço por meio da área de figura plana. Aqui você tem uma figura plana, acho que eu estou encerrando antes de falar desse tópico muito importante. Aqui você tem uma figura plana, você observa que a área é igual a ΔX, né? Como tu tens a área sendo igual a ΔX, ou seja, a área desse retângulo,
que é a área desse retângulo? É a base vezes a altura. Mas quem é a base? É o tempo. Quem é a altura? É a velocidade. Então, a área é igual tempo vezes velocidade. Ou seja, a área é igual a velocidade vezes o tempo. Isso nada mais é que a variação do espaço. Portanto, o cálculo da área da figura nos dará a variação do espaço. Obrigado a todos. Tenha um bom dia, tenha uma boa tarde, tenha uma boa noite. Feliz Natal, feliz Ano Novo, feliz aniversário para você que está fazendo, feliz aniversário para você que já fez. É nóis, galerinha. Tchau!